Constituição. A escolha do Procurador-Geral da República, a escolha do Ministro do Supremo Tribunal Federal é uma decisão unipessoal, unilateral do Presidente da República, obedecendo dois critérios. A Constituição me impede dois critérios apenas: conduta ilibada, notório saber jurídico, ter mais de 35 anos de idade, no caso de Procurador-Geral da República, ser membro do Ministério Público, e no caso do Supremo Tribunal Federal, né, ter alguma experiência no exercício jurídico, em atividades jurídicas, ter alguma experiência. São esses critérios. A Constituição é um desses critérios. Existem outros critérios que é da decisão unipessoal e unilateral do Presidente da República. O Presidente deve estar amadurecendo esses critérios, né? Tem que amadurecer com muito cuidado, sobretudo em relação à Procuradoria-Geral da República, que é uma escolha muito a miúde. Eu acho que, ao longo, me permito aqui aí relatar uma emissão de posição pessoal minha, ao longo do tempo, a Constituição de 88 levou o Ministério Público a uma condição única, de poderes únicos, que nós sempre respeitamos e sempre exaltamos. Mas ao longo do tempo, sobretudo da última década, parte desses poderes foram deturpados. E abriu espaço para um excesso de poder, abriu espaço, inclusive, para um poder que é da estrutura jurídica do Estado brasileiro, querer fazer política, como aconteceu na Operação Lava Jato. Então, é uma ameaça enorme. O Rui Barbosa e vários outros sempre diziam que a pior das ditaduras é sempre a ditadura dos juízes, né? Quando os juízes passam a fazer parte da política. A mesma coisa serve para o Ministério Público. Então, nós tivemos uma experiência muito difícil na última década, e por isso eu acho que o Presidente da República tem que ter a cautela necessária. Tivemos uma experiência difícil na última década e tivemos uma omissão nos últimos 4 anos da Procuradoria-Geral da República, que levaram à morte de 700 mil brasileiros, né? Então, não pode ser, no caso da Procuradoria-Geral da República, não pode ser a tentativa de protagonismo, porque a magistratura não é feita, e o meu Ministério Público é um magistrado, a magistratura não é feita para protagonizar, né? Então, não pode ser o protagonismo buscado naquele período, porque não é um poder político, né? Mas também não pode ser a omissão que foi nos últimos 4 anos. Nessas balizas que o presidente está pensando, está avaliando, e eu acho que deve ter o tempo necessário para fazer a escolha. Sobre a proposta aqui no Senado, né, para limitar, de certa forma, esse poder do Supremo Tribunal Federal. Eu não acho de bom tom, a essa altura, depois da quadra difícil que foi a quadra do fascismo, eu não sou favorável a qualquer modificação das atribuições e poderes do Supremo Tribunal Federal. Isso não diz respeito a opiniões que eu posso ter. Eu acho interessante que nós podemos vir a debater, por exemplo, o mandato. Acho que temos temas que temos que debater, né? O Supremo, o Judiciário, como todos os poderes da República, estão à mercê do debate no crivo político da Casa dos Representantes do Povo, que é o Congresso Nacional. Agora, lembremos o Rio de Janeiro, de todos os prédios daqui da Praça dos Três Poderes, onde a ferocidade, o ódio mais foi exalado, foi sobre a Suprema Corte. E por que foi sobre a Suprema Corte o nível de beligerância maior naquele 8 de janeiro? Porque a Suprema Corte, nos 4 anos do fascismo bolsonarista, e eu reitero esse termo, durante os 4 anos do governo fascista bolsonarista, a Suprema Corte de todos os poderes foi o mais atacado. Porque ela acabou se tornando naquele período a última rácio de defesa da democracia. Quando, inclusive, em muitos momentos, até o próprio Legislativo não conseguia reagir. O grande momento de reação do Legislativo foi durante a CPI da Covid e a atuação do presidente do Congresso Nacional, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na ocasião das eleições, quando foi o primeiro presidente, quando foi um dos primeiros a reconhecer o resultado das eleições. Então temos que destacar, realçar isso daí. Mas durante todo o período, a última raça foi lá. Quando as pessoas estavam morrendo na pandemia,
né? Era para lá que recorria para ter as medidas protetivas da saúde. Quando o meio ambiente estava sendo devastado pela política ambiental do governo anterior, foi para lá que se recorreu para ter as medidas. Então a Suprema Corte foi a última raça de defesa da democracia, muito sempre, na maioria das vezes, e contando ainda com a omissão da Procuradoria-Geral da República naquele período. Nesse momento, eu não acho qualquer alteração, eu não acho de bom tom, eu não considero adequado. Mas é a posição do governo também? Não é a posição, é a minha posição particular. É a minha posição particular. Edson, é a minha posição como historiador. E como historiador que sou e pesquisador da história, dos momentos que procuro fazer, eu sei a circunstância, a dor e a delícia do momento histórico. Eu acho que nós temos momentos para ter um debate, mas nesse momento, não no momento, concluindo aqui, não no momento em que a Suprema Corte está ainda como alvo dos movimentos de extrema-direita, não considero adequado qualquer tipo de mudança. Não posso te dizer que essa é a posição do governo, mas é a minha posição como parlamentar deste tempo histórico.